Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser sobre as relações institucionais dentro da Igreja. Como é que hoje Roma comunica com as outras igrejas e qual o tipo de comunicação e ligação que é feita entre o Papa e os bispos, as dioceses e, no fundo, isso chega a todos os cristãos. Já sabem o que vos pedimos, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos se acham que é importante e que vão gostar desta informação. E vamos lá então ver como é que hoje a Igreja comunica institucionalmente entre si. Desde o início, a Igreja rapidamente encontrou um nível de comunicação hierárquico entre si. Provavelmente, eles copiaram o modelo hierárquico que estava em funções no Império Romano. Ou seja, havia o imperador nomeava governadores para as várias regiões e dentro de cada região o governador tinha, eventualmente, pessoas a quem ele delegava funções para cumprirem as suas ordens, ou então para lhes comunicarem como é que as coisas estavam a acontecer. E, na realidade, a Igreja vai seguir exatamente esse modelo. No fundo, é uma cópia do modelo romano. A única coisa que muda são os nomes. Ou seja, a partir do momento que a Igreja se vai desenvolvendo, desde comunidades, passando para igrejas, depois das igrejas passar, a dioceses e depois das dioceses chegarem a um patriarcado, eles vão acabar por dizer que uma pessoa vai ter que ter aquela função. Ou seja, alguém vai ter que ser um patriarca, que comanda o patriarcado, alguém vai ter que ser um bispo, que comanda as dioceses, e alguém vai ter que ser padre, ou um presbítero, que comanda a comunidade. E, meus amigos, se eu quisesse, terminava já o vídeo. Porquê? Porque ainda hoje funciona assim. Ou seja, as comunidades têm à sua frente um pároco, um presbítero, que tem que obedecer às ordens ou indicações do responsável de várias paróquias, que é uma diocese, que é o bispo, e por fim o bispo tem que receber ordens ou obedecer a indicações que vêm do seu patriarca principal, que é o Papa, e que está em Roma. Talvez o mais importante saberem é que no início da Igreja houve vários patriarcados, eu já expliquei isso noutro vídeo, mas a determinada altura vai ficar só o Patriarca de Roma. Isto houve aqui uma evolução histórica em que o Papa, apesar de para o mundo cristão ser sempre a figura central, ele não dominava, ordenava e centralizava em si o poder que tem hoje. Portanto, havia que haver negociações com os outros patriarcados, com os outros patriarcas e depois chegava-se a uma conclusão. Aliás, os primeiros concílios da Igreja, onde estes patriarcados estiveram presentes, eles foram bem quentinhos, bem acesos em termos de discussão, embora tivessem chegado a conclusões, mas nem sempre aquilo, a figura do Papa, tal como nós a vemos hoje, como figura universal da Igreja Católica, naquele momento não era assim tão central. No início da Igreja, ele sofreu críticas, tinha as suas oposições, os patriarcados que às vezes questionavam o Patriarcado de Roma e por aí fora. Mas hoje, tal como a Igreja está, o Papa praticamente tem o poder. Nós sabemos que dentro do Vaticano há ali também muitos interesses, há ali alguns jogos políticos, sempre houve na história da Igreja, mas dos últimos papas que nós temos assistido,
eles até acabam por se impor pela sua autoridade pessoal. Ou seja, nós percebemos que o Papa João Paulo II cortou com muitas coisas que estavam instituídas na Igreja. Sabemos que, por exemplo, o Papa Francisco, a primeira medida que tomou era nem sequer ele descansava e dormia no Vaticano. Ele necessitava de sair um bocadinho daquele ambiente para, digamos, refletir melhor, pensar melhor, e sempre que alguma situação ele tinha de decidir que iria criar conflito, pelo menos afastar-se um bocadinho e não estar a 100% a sofrer, digamos, com as suas opções e com essas situações. Os párocos têm que, de vez em quando, prestar contas ao seu bispo. Se as pessoas vão à missa, se não vão à missa, se participam mais ou menos na comunidade e algumas coisas que se vão decidindo, digamos, para melhorar o funcionamento da Igreja, que vêm muitas vezes de Roma, passam pelos bispos, chegam às paróquias e se o pároco está a cumprir com essas indicações. Da mesma maneira, os bispos têm que fazer de vez em quando esses relatórios ao Papa. Já neste século, eles tiveram, penso que, 2 encontros, em que da primeira vez o Papa Bento XVI questionou algumas coisas na Igreja em Portugal. Quando tiveram que fazer esse relatório também ao Papa Francisco, ele também lhe chamou a atenção de algumas situações que não estavam a correr bem dentro da Igreja Portuguesa. Entretanto, houve as Jornadas Mundiais da Juventude e este encontro com o Papa foi adiado por 2 anos de como é que está a Igreja Portuguesa. Atualmente, aliás, com os meios de comunicação que nós temos, quer dizer, se houver um bispo que se porte mal, o Papa chama-o a Roma e ele no dia seguinte, se for preciso, está lá. Mas reparem, na Idade Média isso não acontecia. Ou seja, primeiro um bispo portava-se mal. Quando aquilo chegava a Roma, já tinham passado 3 ou 4 anos. O Papa chamava-o para ir lá, enquanto a notícia vinha, mais 3 ou 4 anos. E depois o bispo não ia logo, e quando o bispo chegava lá, mais 4 ou 5 anos. Isto para dizer o quê? Que esse tipo de comunicação, hoje em dia, funciona relativamente bem e rápido. Isto não significa que façam bem o trabalho, mas, digamos, a análise desses relatórios e as conclusões que se podem tirar daí, hoje é tudo muito mais rápido. Antigamente, isso não acontecia. E havia aqui um problema claro de comando. Ou seja, o Papa decidia uma coisa, até ela chegar às comunidades locais, sobretudo as que estavam mais longe de Roma, aquilo demorava bastante tempo. E às vezes as pessoas não cumpriam logo, não obedeciam, e, digamos, até que o Papa soubesse que isso estava a acontecer, demorava-se 10, 15, 20 anos, até se tomar uma decisão. Houve situações em que se decidiram, a coisa não foi pacífica, houve bispos que foram excomungados, houve situações que o Papa se impôs. Até para mim, em termos temporais, é quase difícil num vídeo estar a explicar isto. Só perceberem que, na Antiguidade, com o crescimento da Igreja e com, digamos, a expansão do cristianismo, tornou-se até bastante difícil para o Papa controlar e governar bem, digamos, todos os fiéis e, digamos, toda a estrutura da Igreja em todo o mundo. Embora seja importante vocês saberem historicamente estas coisas, para mim o mais importante é saberem como é que funciona hoje em dia. Hoje é bastante rápida a comunicação entre os bispos e Roma. E na realidade nós temos assistido, sobretudo nos últimos papas, sobretudo o Papa João Paulo II e o Papa Francisco, este Papa Leão XIV parece que em alguns assuntos, sobretudo rituais, está a tomar o pulso. Vamos lá ver se não vai comprar algumas guerras com alguns bispos ou algumas igrejas locais, mas hoje em dia isso é bastante rápido. E às vezes acontecem coisas menos agradáveis. Mas o problema é que é extremamente difícil para nós, que estamos por fora, avaliar estas comunicações e estas ligações. E eu vou-vos explicar porquê. A Igreja, hoje em dia, a imagem que quer passar para o mundo é uma imagem de união, uma imagem de unidade. E sempre que existem situações em que as pessoas são confrontadas com coisas que não fizeram bem, normalmente não se faz um discurso crítico.
Isso nós às vezes percebemos nos meios de comunicação social, que os jornalistas procuram encontrar esses momentos de conflito ou tensão entre as autoridades da Igreja, mas normalmente elas passam para fora uma imagem que dialogámos, conversámos, chegámos a conclusões e agora vamos fazer. Mas atenção, meus amigos, às vezes as coisas não são assim. Ou seja, neste momento, o Papa preocupa-se com situações muito importantes para a imagem da Igreja no mundo. E ele sabe também que tem uma função mundialmente política. Portanto, aquilo que ele diz, sempre que a sua imagem aparece, digamos, é respeitado. E, portanto, não pode permitir que as pessoas que estão à sua volta e, no fundo, têm que lhe obedecer, que, digamos, compliquem essa situação. E agora vou falar diretamente do caso da pedofilia, aqui em Portugal e noutros países, em que, sobretudo, o Papa Francisco teve que impor. Ele não chegou ali e disse, olha, vejam lá o que é que se passa. Ele chegou e disse, não, a partir de agora vai ter que ser assim. E isso aconteceu aqui em Portugal. O Papa pediu aos bispos que abrissem os arquivos da sua diocese para saber se havia queixas formais de alguns padres sobre os abusos sexuais. E só houve 2 dioceses que responderam afirmativamente. E o Papa teve que dizer, não, meus amigos, eu não estou a pedir, eu estou a exigir. E, portanto, isso teve que ser feito. Isto para vocês saberem que, às vezes, de uma forma um bocadinho dissimulada, nós não percebemos esta autoridade papal, mas ela existe. E o Papa Francisco, em alguns casos, não teve por meias medidas. Exigiu e ponto final. E, em alguns casos, ele mostrava, até pela sua forma de estar e a sua forma de ser, que não estava contente. Várias vezes isso aconteceu. Inclusive, quando veio a Portugal oficialmente, uma coisa que ninguém questionou, ele era suposto presidir a várias celebrações e houve 2 celebrações em Fátima que ele não presidiu. E não era por estar propriamente cansado. Naquela altura ele ainda estava bem fisicamente. É porque ele percebeu ali atitudes e comportamentos de padres e de uma parte eclesial com a qual ele não se estava a identificar. E quando ele entrou no avião e se despediu, essa foi a mensagem que ele deixou. Nós temos que preocupar-nos mais em trabalhar e amar as comunidades do que propriamente numa imagem social que nós representamos. O mais importante a saber é que, em último caso, o uso da autoridade dentro da Igreja, ela pode ser direta. O Papa lá de cima decidir o que é que se vai passar cá em baixo. Agora, existem várias coisas que acontecem que vão promover um diálogo que vai fazer com que o uso dessa autoridade não seja uma imposição. Então nós temos várias coisas que podem acontecer. Por exemplo, quando se promove uma igreja sinodal. O que é isso? Significa que vai haver um sínodo. Um sínodo é uma reunião entre as pessoas ligadas à igreja que vão discutir os problemas da igreja. E podem ali dizer, olha, nós sentimos que as missas estão muito antigas, nós sentimos que a pastoral juvenil está muito mal e podem tomar decisões do que se fazer no futuro. Essas conclusões sinodais devem dar origem a uma ação, mas elas primeiro têm que ser submetidas ao Papa e à Cúria Romana para ela avaliar se há ali alguma decisão ou alguma coisa que estão a pensar fazer que pode ir contra os princípios e valores do cristianismo. Está bem? Portanto, normalmente é assim que funciona. Em último caso, se o Papa achar que alguma coisa que estão a fazer numa igreja não está de acordo com os princípios do Evangelho, ele simplesmente pode dizer isso é para parar e não é para fazer mais. Portanto, pode fazer uso da sua autoridade direta. Não vou falar aqui deste vídeo da relação entre os bispos ou as dioceses, porque isso é uma situação mais quente, mais complicada. Eu vou falar num vídeo sobre a Conferência Episcopal Portuguesa, na realidade, o que é isso, qual é o poder que ela tem, e vocês vão perceber melhor o que é que eu disse neste vídeo, digamos, quanto ao uso da autoridade e da responsabilidade que os bispos têm ao nível das suas dioceses e ao nível das igrejas locais. Está combinado? E pronto, olha, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem,
subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos e cá nos vamos encontrar num próximo vídeo, está bem? E até lá, tudo de bom para vocês.